E aí, meus queridos, aqui quem tá falando é o Tio Kando e seja bem-vindo ao canal Opinião Oculta. Bem, hoje eu vou contar pra vocês uma coisa séria que aconteceu comigo recentemente, foi ainda esta semana, que tentaram aplicar um golpe aqui na minha família. Antes de eu contar essa história toda do que aconteceu, é... desculpa esse meu tom de voz que eu tô gravando, são 2h38 da manhã exatamente agora. Então por isso que eu tenho que falar um pouco mais baixinho, porque eu tenho um povo dormindo e tal. E se vocês escutarem algum galo cacarejando por aí, é porque é dos vizinhos, tá? E mais algumas explicações que eu vou contar de outras histórias pra vocês não ficar perdidos durante a história que eu vou contar. É que eu moro com meus avós desde criança. Fui nascido e criado com eles. Então eu tenho o costume de chamar eles de pais, entende? Pra poder não ficar muito confuso durante a história. Então logo após a introdução eu vou contar como é que foi a tentativa do golpe, como é que foi a reação do povo aqui em casa, como é que foi a minha reação. E para vocês ficarem espertos com esse tipo de golpe, porque acontece, é algo que eu nunca achei que fosse acontecer comigo, nunca achei que fosse acontecer aqui em casa e acabou que aconteceu. Pode acontecer tanto comigo quanto com vocês aí de casa. A gente quase caiu no golpe, meus pais, que eu chamo de avós, por isso que eu expliquei antes, que são meus avós, mas eu chamo de pais. Meus pais, eles ficaram muito preocupados aqui, eles são já idosos, e eles quase caíram nesse golpe. Então, após a intro, eu vou explicar para vocês como foi tudo isso. Tudo isso que eu vou contar agora aconteceu na semana passada. Me desculpe por não ter trago esse vídeo antes, eu tentei trazer ele, mas tive vários problemas aqui em casa e acabou que atrasou. Era cerca de 10 horas da manhã, eu estava assistindo alguns vídeos aqui no YouTube, quando de repente o telefone aqui de casa tocou. E como normal, meu pai foi atender, e aí meu pai começou a falar com um cara nesse telefone. Eu até estranhei a conversa do meu pai, porque meu pai, eu não tinha prestado muita atenção no começo da conversa, porque eu tava de fone assistindo o vídeo. Mas então que uma certa parte da conversa me chamou a atenção. Meu pai começou a inventar um monte de mentira. E meu pai falou que ele era cadeirante, que não tinha condição de ajudar o cara, que ele não tinha dinheiro, e que ele ia tentar em Brasília ajudar o cara, conseguir dinheiro para ajudar o cara. E eu estranhei muito, porque meu pai, ele às vezes quando se trata assim de questão financeira, mesmo a gente não gostando, de vez em quando ele mente mesmo pra fazer essas coisas. Então eu achei que se fosse alguém, que era alguém que tinha ligado aleatoriamente e tava pedindo ajuda, uma doação, não sei. Que foi quando meu pai desligou o telefone, então eu levantei lá, meu pai já tava desesperado, eufórico, e eu fui lá ver do que se tratava. E meu pai falou que, pra minha mãe, nega, ajuda a gente, pra minha tia, que eu não vou falar o nome, que a gente precisa de ajuda. Sequestraram vou falar Jota, que é o nome do meu tio, que no caso é filho deles. Eu vou botar o nome dele de Jota. Sequestraram o Jota. Eles querem 100 mil por resgate, ou então 10 mil. Eu fiquei de cara quando eu ouvi aquilo, porque minha mãe, ela é tipo uma pessoa muito religiosa. Ela do nada se espantou. E o meu pai, na ligação, meu pai tinha dito que ele tinha sofrido um acidente recentemente e que ele era cadeirante e tinha ficado cadeirante, e que a gente não tinha condição financeira para poder bancar 100 mil. Então os caras falaram, ó, é o seguinte, a gente tá com seu filho, eu vou contar pra vocês como foi a ligação. Eles ligaram e falaram, ó, a gente tá com seu filho, a gente sequestrou ele aqui e a gente tá querendo um dinheiro pro resgate. E botaram um cara pra falar. E o cara começou a chorar, falando, pai, eles me pegaram aqui, pai. Eles me pegaram, o cara chorava. E o meu pai disse que era a voz certinha do Jota, filho dele, meu tio. Disse que era a voz do meu tio igualzinha. Sabe? A voz idêntica. E foi quando meu pai desesperou. Aí os caras disseram que ia resgate. Meu pai falou que ia esperar, porque eles pelo menos esperassem até 1 hora da tarde. E os caras falaram que não queria nada de polícia. Que também que um dos comparsas dele tinha levado um tiro por causa dele, do meu tio, e que eles queriam 100 mil.
E meu pai falou, contou a história lá que eu já falei, da mentira do cadeirante, etc, etc. E eles falaram, ó, então a gente quer pelo menos 10 mil, porque ele levou um tiro por causa dele. E se rolar polícia, se acontecer algo de polícia, a gente vai cortar a cabeça dele e vai jogar aí no portão da casa de vocês. Foi quando meu pai desesperou, falou, não, eu dou minha palavra que não vai ter polícia, liga aí daqui a uma hora. Ele falou, passa o número do seu celular, os caras falou. Aí meu pai contou mais uma mentira. Disse que o celular dele tinha sido roubado, então. Não, meu pai disse que o celular dele tinha caído no chão e quebrado, e ele tava sem celular. E os caras acreditaram. Meu pai disse que deu a palavra para eles e uma hora da tarde era para eles retornarem à chamada. Então o que a gente fez? A gente ficou com medo, a gente não, meus pais ficaram com medo de ligar pro telefone do meu tio para conferir se ele realmente foi sequestrado, porque se o telefone tocasse nas mãos dos assaltantes, eles iam saber que meu pai estava mentindo sobre não ter celular, então ele seria obrigado a passar o número ou então ia matar meu tio por meu pai ter mentido. Então a gente ligou para a esposa do meu tio, a Lu, eu vou chamar ela de Lu. A gente ligou para a esposa do meu tio. É, então, quando a gente ligou pra Lu, o telefone tocou, tocou, tocou e ela não atendeu. E o tempo tava passando, a gente só tinha até uma hora da tarde até os caras retornarem a ligação. Então foi quando meu pai pediu pra mim eu ir chamar minha mãe de verdade, lá na casa dela. Vou chamar ela de R. E eu fui lá buscar minha mãe, eu vou chamar de mãe mesmo, vai. Eu fui lá buscar minha mãe, peguei a bicicleta, fui rápido lá, passei tudo que estava acontecendo pra ela, disse que nessa hora a gente ia ter que ter calma. Então ela pegou a bicicleta comigo e a gente chegou aqui em casa. E meu pai contou a história de que tinham ligado aqui em casa, que tinham sequestrado o R, o meu tio. E a gente ficou muito preocupado, ela ficou preocupada, mas disse, calma, gente, vamos manter a calma. Ligou pra minha tia, irmã dela, contou a história, a gente começou a ligar para as pessoas aqui. Tipo, eu mandei mensagem pro meu outro tio e eu tentei mandar mensagem pro meu tio que estava dizendo ser sequestrado. Ele recebeu a mensagem, mas não visualizava. Foi quando eu consegui ligar para a esposa dele. Eu tentei ligar, retornar a ligação. E ela disse que ele tinha acabado de sair de lá da casa do trabalho. Foi por isso que eu não tinha atendido o telefone antes. Ela atendeu e disse, olha, Candor, ele acabou de sair daqui, a gente estava conversando ali fora agora, ele acabou de sair daqui, tá tudo bem. E, e foi quando minha mãe ela ficou totalmente desesperada. Minha mãe e minha avó, no caso, ficou totalmente desesperada. Ela é uma pessoa muito religiosa, ela ficou ali na área, andando de um lado pro outro, com os olhos fechados, orando, orando, orando. Ela é muito religiosa mesmo. Eu já contei isso no vídeo aqui do canal, do Religião é Realmente Necessária, foi um vídeo que eu postei aqui no canal. E ela ficou de um lado pro outro orando, orando, clamando, cara, dava dó de ver ela naquele estado, porque ela é mãe, né? Imagina o sofrimento que ela sentiu naquela hora. E foi quando ela sentou ali no sofá, eu dei um copo com água de açúcar, com açúcar pra ela. Foi quando ela relaxou, porque soube que não era verdade. Então eu tentei ligar pro meu tio, mesmo ele estando na moto, indo pro trabalho, eu tentei ligar pra ele. Foi quando ele atendeu, falou, oi nego. E aí a ligação ficou muda e desligou. Então quando chegou no trabalho, a esposa dele ligou pra ele, explicou a situação. Ele mandou um áudio, disse pra minha mãe, até brincando, perguntando se já tinham juntado os 10 mil pra resgatar ele. Mas ele disse que tava bem, e a única coisa que ele tava sentindo era frio, lá no trabalho dele tava frio demais. E então, eu tava doido pra atender aquele telefone se eles ligassem de novo só pra zoar, véio, mas minha família me proibiu, disse que não era pra me fazer isso. Então, a gente desligou, a gente ligou pra Oi, pediu pra trocar o número do telefone aqui de casa e a gente pediu um novo número. E foi isso que aconteceu, a gente desligou os telefones daqui, esperou um certo tempo e trocaram o nosso número. Então os caras já não vão mais conseguir ligar pra gente. Número novo aqui de casa, número trocado. E é isso, cara. Esse foi o golpe que tentaram aplicar aqui na gente. Eu já tinha visto esse golpe diversas vezes na TV, eu até suspeitei. E uma coisa que os caras não fizeram foi, eles não falaram em nenhum momento o nome da pessoa que eles estavam. Então já fique esperto. Ele falou, a gente tá com seu filho tal, mas eles não falaram o nome de quem eles estavam. A gente tá com seu filho. E o meu pai, ele só acreditou que era o meu tio, o filho dele, porque ele entendeu, tipo, o meu pai já tava desesperado, já tava em pânico praticamente. Quando ele escutou aquela voz, ele assimilou com a voz do meu tio R,
foi quando o desespero bateu. Eles não tinham nem falado o nome. A gente não tá com o seu filho R. Eles não falaram, só falaram que tava com o filho. E com a voz do cara pareceu bastante com a voz do meu tio. Foi quando meu pai acreditou e o desespero bateu. Falou, pronto, é o R, já era. Mas, então acabou tudo bem, ficou tudo bem. A gente trocou, deve ser algum preso em algum lugar que tem acesso a telefone aí, alguns bandidos que estão ligando aleatoriamente nos telefones. E é isso, cara. Fica aí meu recado pra vocês, tomarem cuidado com as ligações que vocês recebem. Tomar cuidado com esse tipo de golpe, porque parece que nunca vai acontecer com você, mas acontece, cara. Juro pra vocês que acontece. Se aconteceu comigo, acontece com qualquer um. Então é isso, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Tome cuidado, muito cuidado mesmo com as ligações e os golpes e as pessoas. Cara, é difícil. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou.